Já reparou como algumas relações na sua vida parecem seguir um padrão estranho? Você conhece alguém, se envolve, coloca energia, tempo, carinho, e no fim, percebe que essa pessoa não te valoriza como você merece. Não é algo que acontece, por acaso, nem é só questão de azar ou de escolher mal. Existe algo mais profundo por trás disso. Algo que Carl Jung, um dos maiores pensadores da psicologia, explorou ao estudar a mente humana e o que nos leva a repetir ciclos que machucam. E é em momentos como esses que nos deparamos com a seguinte pergunta: por que tantas vezes acabamos atraindo pessoas que não nos valorizam o suficiente? E, mais importante, como sair disso de uma vez por todas? Não é raro sentir que, em certas relações, você dá tudo de si e recebe muito pouco em troca. Talvez seja alguém que só aparece quando precisa, que não reconhece seus esforços, ou que te faz sentir como se tivesse que provar constantemente seu valor. Pode ser um parceiro, um amigo ou até alguém da família. O resultado é sempre o mesmo. Uma sensação de vazio, de frustração, como se algo dentro de você estivesse gritando que isso não está certo. Mas por que isso acontece? Porque mesmo sabendo que merece mais, você se vê preso nesses laços que drenam sua energia. Jung acreditava que nada na nossa vida é completamente aleatório, especialmente quando se trata de quem entra nela. Ele dizia que nossas relações são um reflexo do que carregamos dentro de nós, muitas vezes sem nem perceber. Não é sobre culpar você por atrair pessoas erradas, mas sobre entender que existe um mecanismo interno, algo no nosso inconsciente, que guia essas escolhas. É como se uma parte escondida de você estivesse no comando, puxando para perto quem confirma crenças que você nem sabe que tem. E é exatamente por isso que esse padrão se repete. Porque ele não vem de fora, mas de algo que já está aí, esperando para ser visto. Esse vídeo não é só sobre apontar o problema. Vamos entender juntos as ideias de Jung para descobrir o que está acontecendo no seu mundo interno e como isso se conecta com as pessoas que cruzam seu caminho. A partir daí, traçaremos um caminho claro para quebrar esse ciclo. Porque, no fundo, o que você atrai não é só sobre os outros. É sobre você, sobre o que você acredita sobre si mesmo e sobre o que ainda não enfrentou. Esse é o ponto de partida. Reconhecer que essas relações que desvalorizam são um sinal, um convite para olhar mais de perto o que está guiando suas escolhas. Carl Jung diria que a resposta está no inconsciente. Essa parte da sua mente que trabalha nos bastidores, guiando decisões sem que você perceba. Não é só sobre quem você escolhe conscientemente, tipo, gosto dessa pessoa por causa disso ou aquilo. É mais profundo. O inconsciente é como um filtro que seleciona quem entra na sua vida, e ele faz isso com base em coisas que você nem sempre controla. Experiências antigas, crenças escondidas, emoções que você guardou sem resolver. Por isso, entender como ele influencia suas escolhas amorosas é o próximo passo para desvendar por que você atrai quem não te valoriza. O inconsciente não é um inimigo, mas um guardião de tudo o que você já viveu. Ele carrega memórias, dores, lições que você aprendeu, às vezes sem querer, sobre o que é amor, o que é valor, o que você merece. Talvez você tenha crescido vendo alguém próximo se anular por outros. Ou talvez tenha aprendido que só é digno de afeto se for útil, se agradar, se não fizer barulho. Essas coisas ficam gravadas, não na parte da mente que raciocina, mas nesse lugar mais silencioso, que age por conta própria. E aí, quando você conhece alguém, não é só o seu lado racional que decide se aproximar. O inconsciente já está lá dizendo: essa pessoa parece familiar, esse jeito de tratar me lembra algo que eu já conheço. Jung chamava isso de um roteiro interno. Não é que você queira atrair quem te desvaloriza. Ninguém busca isso de propósito. Mas o inconsciente tem uma tendência a repetir o que é confortável, mesmo que seja ruim, porque o conhecido dá uma sensação de segurança. Se no passado você se acostumou a correr atrás de atenção,
a aceitar pouco, a se esforçar mais do que recebe, esse roteiro fica como uma marca. E sem que você perceba, ele te leva a pessoas que reforçam essa história. É por isso que o mesmo tipo de relação aparece de novo e de novo. O inconsciente está no comando, tentando resolver algo que ficou pendente, mesmo que de um jeito que te machuque. O inconsciente não é só um repetidor de padrões. Ele também guarda pistas do que precisa ser curado. Quando você atrai alguém que não te valoriza, não é só um erro do destino. É um reflexo de algo que está pedindo atenção dentro de você. Jung dizia que tudo o que não enfrentamos acaba se manifestando na nossa vida de alguma forma. Então, essas relações são como um espelho, mostrando o que ainda está escondido, o que você reprimiu ou ignorou sobre si mesmo. Existe uma parte dele que Carl Jung chamava de sombra, um canto escondido da sua mente, onde ficam guardadas as coisas que você não quer ver sobre si mesmo. São os medos, as inseguranças, as dores que você empurrou para baixo, achando que assim elas desapareceriam. Mas aqui está a verdade que Jung nos deixou. O que você reprime não some. Pelo contrário, ganha força e encontra formas de aparecer na sua vida, muitas vezes através das pessoas que você atrai. E é exatamente por isso que quem não te valoriza pode estar refletindo algo que você, sem saber, escondeu na sua sombra. Sombra não é algo ruim por natureza. Ela é feita de tudo o que você já sentiu, mas aprendeu a rejeitar. Talvez a sensação de não ser suficiente, a raiva que você segurou para não parecer egoísta, ou o desejo de ser amado que você enterrou por medo de parecer fraco. Essas coisas não ficam quietas. Jung dizia que a sombra é como um passageiro clandestino. Você não a vê, mas ela está lá, influenciando o que você faz, como você se comporta e, principalmente, quem você deixa entrar no seu caminho. Quando você atrai alguém que te desvaloriza, não é só sobre essa pessoa, é sobre o que ela desperta em você, o que ela toca nessa parte reprimida que você ainda não enfrentou. Pensa nas vezes que você ficou em uma relação onde se sentia pequeno, onde dava tudo e recebia quase nada. Por que você ficou? Por que não foi embora logo? A resposta pode estar na sombra. Talvez lá no fundo, uma parte de você acredite que é assim que o amor funciona, que ele exige sacrifício, que você precisa se provar para ser aceito. Essas crenças não aparecem do nada. Elas vêm de momentos que marcaram sua vida, de lições que você absorveu sem questionar e que agora vivem na sombra, ditando quem você acha que merece. E o mais curioso é que, enquanto você não olha para isso, a sombra continua atraindo pessoas que confirmam essas ideias, como um ímã que puxa o que já conhece. O que você reprime atrai porque o inconsciente quer que você veja. Jung dizia que a sombra não é só um problema, mas uma oportunidade. Cada relação que te desvaloriza é um chamado para trazer à luz o que está escondido. Não é coincidência que você se sinta tão familiarizado com esse tipo de situação. É a sombra te mostrando o que precisa ser resolvido. Porque, em vez de aprender e seguir em frente, você se pega lidando com o mesmo tipo de pessoa de novo e de novo. Carl Jung tinha uma explicação para isso. Os padrões repetitivos são o jeito do inconsciente te mostrar o que ainda não foi resolvido. Não é só azar ou coincidência quando você encontra alguém que te desvaloriza, termina tudo, e logo, depois aparece outra pessoa com o mesmo jeito, fria, distante ou exigente demais. Esses ciclos são um sinal de que algo dentro de você está pedindo para ser visto, e enquanto você não olhar para isso, o padrão vai continuar se repetindo. Essas repetições têm uma lógica. O inconsciente não gosta de deixar pontas soltas. Quando você passa por uma relação onde não se sente valorizado, mas não entende por que ficou ou o que te prendeu ali, essa experiência não se fecha. Ela fica guardada, como uma lição que você ainda não terminou de aprender. E aí o inconsciente que quer te levar à cura traz outra chance. Outra pessoa que espelha o mesmo problema. Talvez seja alguém que te ignora até precisar de algo.
ou que te faz sentir que precisa se esforçar o tempo todo para ser notado. O rosto muda, o nome muda, mas a sensação é a mesma. Isso acontece porque o padrão não está na outra pessoa, está em você, na forma como você responde, naquilo que você aceita. Jung dizia que esses padrões são como um eco da sombra. Eles voltam porque o que você reprimiu, talvez a crença de que não merece mais, ou o medo de ficar sozinho, ainda tem poder sobre suas escolhas. É quase como se o inconsciente estivesse te dando um recado. Olha, você já viu isso? Antes, já sentiu isso antes. Então por que ainda está aqui? E o mais impressionante é que enquanto você não para entender o que esse ciclo quer te ensinar, ele não para. Você pode jurar que da próxima vez vai escolher diferente, mas sem mudar o que está dentro, o fora continua igual. É por isso que o mesmo tipo de pessoa aparece. Porque ela é o reflexo de uma parte sua que ainda não ganhou voz. Esse ciclo não é uma condenação. Ele é um convite. Cada repetição é uma oportunidade de enxergar o que você não viu antes, de questionar por que você se deixa ficar onde não é valorizado. Uma das respostas que Carl Jung apontaria é a busca por validação externa. Essa necessidade de sentir que você é suficiente através do olhar dos outros. É algo que todo mundo já sentiu em algum momento. Querer ser aceito, querido, reconhecido. Mas quando isso vira o motor das suas escolhas amorosas, as consequências aparecem rápido. Você acaba se aproximando de quem não te valoriza porque, no fundo, acha que o valor dele sobre você importa mais do que o que você sente por si mesmo. E é aí que o problema começa. Essa busca não é algo que você decide fazer de propósito. Ela cresce com o tempo, muitas vezes desde cedo, quando você aprende que o amor ou a atenção vem com condições, que você precisa agradar, se adaptar, ser útil para merecer. Então, sem perceber, você carrega isso para suas relações. Você fica com alguém que te trata como opção, esperando que um dia essa pessoa te veja de verdade, te dê aquele sinal de aprovação que você tanto quer. Só que isso raramente acontece. Em vez disso, você se vê preso, dando mais do que recebe, tentando provar algo que nunca deveria precisar provar. E o pior, quanto mais você busca essa validação fora, mais longe você fica de se sentir bem consigo mesmo. Jung dizia que, quando dependemos dos outros para nos sentirmos completos, abrimos a porta para relações desequilibradas. Você atrai quem não te valoriza porque, lá no fundo, está pedindo que eles preencham um vazio que só você pode cuidar. É como se estivesse dizendo, se você me aceitar, então eu sou alguém. Mas quem não te valoriza, não tem interesse em te levantar. Muitas vezes, essas pessoas se aproveitam dessa necessidade, te mantendo num lugar onde você continua correndo atrás, enquanto elas só pegam o que você oferece. A consequência é clara: frustração, cansaço e uma sensação de que algo está sempre faltando. O preço disso é alto. Você perde tempo, energia e, pior, perde pedaços de si mesmo tentando se encaixar onde nunca foi bem-vindo. E o ciclo, dos padrões repetitivos que já falamos, ganha força exatamente por causa dessa busca. Você fica com quem não te valoriza porque acha que é assim que se ganha amor, que é assim que se prova valor. Mas a verdade é que essa validação externa nunca vai te dar o que você procura. Ela só te mantém girando na mesma roda. Carl Jung diria que é a falta de amor próprio, uma lacuna silenciosa que influencia cada relação que você vive. Não é que você não queira se amar ou que não tente, mas às vezes essa base sólida de valor próprio simplesmente não está lá ou foi abalada por experiências que te fizeram duvidar de quem você é. E quando isso acontece, suas relações viram um espelho disso. Você aceita o que te oferecem, mesmo que seja pouco, porque no fundo não acredita que merece mais. É assim que a falta de amor próprio molda quem você deixa entrar na sua vida. Não é difícil ver como isso funciona. Quando você não se sente seguro sobre seu próprio valor, fica mais fácil tolerar quem te trata como segunda opção. Você pode pensar, se eu for mais paciente, se eu der mais uma chance, talvez essa pessoa mude. Mas a mudança nunca vem, porque o problema não está só no outro,
está no que você aceita como normal. Jung dizia que o que carregamos dentro de nós reflete no que vivemos fora. Se lá no fundo você acha que amor é algo que precisa ser conquistado com esforço, ou que seu valor depende de alguém te escolher, então suas relações vão seguir esse roteiro. Você se cerca de pessoas que reforçam essa ideia mesmo sem querer. Essa falta de amor próprio não aparece gritando. Ela é sutil. Mostra-se nas vezes que você ignora sua intuição, que diz, isso não está certo. Mas você fica porque teme o vazio de ir embora. Aparece quando você se culpa por um relacionamento não dar certo, como se fosse sua responsabilidade fazer tudo funcionar. E principalmente, se vê em como você se diminui para caber na vida de alguém, ajustando quem você é, segurando o que sente, só para não perder o pouco que te dão. O resultado é que você atrai quem não te valoriza, porque essa pessoa sente que pode te dar menos e ainda assim você vai ficar. Mas aqui está o que Jung nos ensina. Isso não é um defeito seu, é uma condição que pode mudar. A falta de amor próprio molda suas relações porque ela te faz buscar fora o que você não encontra dentro. Só que, enquanto você não começa a construir essa base, o padrão não quebra. Você continua atraindo quem te desvaloriza porque, sem saber, está pedindo que eles confirmem o que você já sente sobre si mesmo. Existe um mecanismo que Carl Jung chamava de projeção, que explica como a falta de amor próprio molda suas relações. Projeção é quando você pega algo que está dentro de você, uma ferida, uma crença, um medo, e sem perceber, joga isso no mundo lá fora, como se fosse um reflexo. É como se as pessoas que te desvalorizam fossem um espelho, mostrando não só o que você sente sobre si mesmo, mas também as partes machucadas que você ainda não curou. E entender esse conceito é essencial para enxergar por que você atrai quem não te valoriza e como começar a mudar isso. Jung dizia que tudo o que não reconhecemos em nós mesmos acaba aparecendo nos outros. Quando você se sente inseguro, mas não admite, ou quando carrega a sensação de que não é suficiente, mas guarda isso bem fundo, essas coisas não ficam só aí. Elas ganham vida nas suas relações. Você já reparou como alguém que te trata mal às vezes toca exatamente naquele ponto que já te dói? Talvez seja a sensação de ser ignorado ou de nunca ser a prioridade. Não é coincidência. A projeção faz com que você veja nos outros o que já está dentro de você. Suas feridas viram um roteiro, e as pessoas que cruzam seu caminho interpretam esse papel, mesmo sem saber. Por exemplo, se lá no fundo você acha que precisa se esforçar muito para ser amado, você projeta essa ideia em quem está por perto. Aí aparece alguém que te faz correr atrás, que te dá migalhas e você aceita porque, de algum jeito, isso confirma o que você já sente. Não é que você queira ser tratado assim. Ninguém quer, mas a projeção torna isso familiar. É como se o inconsciente dissesse: olha, essa pessoa está mostrando o que você acredita sobre si mesmo. E enquanto você não olha para essas feridas, enquanto não encara o que está sendo refletido, o espelho não muda. As mesmas situações voltam, com rostos diferentes, mas a mesma história. O poder da projeção, segundo Jung, é que ela não é só um problema, mas uma pista. Cada relação que te desvaloriza está te mostrando algo que precisa de atenção. Não é sobre o outro, é sobre você, sobre as feridas que você carrega e que até agora deixou escondidas. Carl Jung nos ensina que o que atraímos não é aleatório, mas nem sempre é fácil perceber isso no dia a dia. Um relacionamento desequilibrado, aquele onde você não é valorizado, tem sinais claros, e identificá-los é o que vai te ajudar a entender o que está sendo projetado e, mais importante, o que precisa mudar. Porque sem ver esses sinais, você corre o risco de ficar preso, aceitando o que não te faz bem só porque já virou rotina. Um dos primeiros sinais é o esforço desigual. Você já sentiu que está sempre dando mais do que recebe? Talvez seja você quem inicia as conversas, quem faz planos, quem se desdobra para manter tudo funcionando, enquanto o outro só aparece quando convém. Isso não é equilíbrio.
É um peso que você carrega sozinho. Outro sinal é a sensação de estar sempre provando algo. Se você vive tentando mostrar que é digno de atenção, de carinho, de respeito, isso mostra que a relação não te vê como igual, mas como alguém que precisa se justificar. Jung diria que isso reflete uma ferida interna, uma parte de você que ainda acha que o amor vem com condições. Tem também a questão da sua energia. Presta atenção em como você se sente depois de estar com essa pessoa. Se você sai dessas interações mais cansado do que feliz, mais inseguro do que leve, é um alerta. Relacionamentos desequilibrados drenam, porque você está colocando tudo de si num lugar que não te devolve nada. E um sinal que muita gente ignora é o silêncio da sua intuição. Sabe aquela voz quieta que diz, algo está errado aqui? Você já deve ter sentido isso, mas talvez tenha abafado ela com desculpas. É só uma fase, ele vai mudar. Só que a intuição não mente. Ela é o seu inconsciente te avisando que o que você está vivendo não está alinhado com o que você merece. Identificar esses sinais não é só sobre apontar o dedo para o outro. É sobre ver o que eles dizem sobre você. Se você aceita um esforço desigual, se tolera ser tratado como menos, isso está ligado ao que a projeção trouxe à tona. Uma ferida que te faz achar que é assim que as coisas têm que ser. E reconhecer isso é o que abre a porta para a cura, porque te dá clareza sobre o que precisa mudar dentro e fora. Carl Jung diria que o primeiro passo para a cura não é mudar o outro, nem correr atrás de uma nova relação. É reconhecer seu próprio valor. Parece simples, mas é onde tudo começa a se transformar. Porque enquanto você não acredita, de verdade, que merece ser tratado com respeito e carinho, os sinais que você já percebeu vão continuar aparecendo, como um ciclo que não quebra. Reconhecer seu valor é o ponto de virada que muda o que você aceita, e com isso, quem você atrai. Esse passo não é sobre gritar para o mundo que você é incrível ou fazer uma lista de qualidades. É mais quieto, mais interno. É olhar para si mesmo e aceitar que você não precisa se provar para ninguém, nem para quem te ignora, nem para quem te dá pouco. Jung falava que a cura vem quando você traz à luz o que estava escondido. E aqui isso significa enxergar que o desequilíbrio nas suas relações não é só culpa do outro. É também o que você deixou entrar por não se ver como suficiente. Talvez você tenha se acostumado a aceitar menos porque, em algum momento, alguém te fez sentir que era tudo o que você podia ter. Mas isso não é verdade. E reconhecer, isso é o que começa a desfazer o padrão. Não é fácil, porque a falta de valor próprio se enraiza com o tempo. Pode vir de rejeições antigas, de palavras duras que você ouviu, de momentos em que se sentiu pequeno. E aí, quando alguém te desvaloriza, parece normal, porque já faz parte do que você conhece. Mas o ato de reconhecer seu valor é como acender uma luz. Você começa a ver que não precisa correr atrás de quem não te enxerga, que não tem que aceitar migalhas para se sentir amado. É perceber que você já é inteiro, mesmo com suas falhas, e que ninguém tem o direito de te tratar como menos do que isso. Jung chamava isso de um movimento rumo à totalidade, um processo de se reclamar. E o mais poderoso nisso é que quando você reconhece seu valor, algo muda na sua energia. Você para de se colocar em situações onde precisa mendigar atenção. Aqueles sinais de desequilíbrio, o esforço desigual, a exaustão, a sensação de provar algo, começam a parecer inaceitáveis. Não é arrogância, é clareza. Mas esse entendimento só vira mudança de verdade quando você age. E para Carl Jung, isso significa ter a coragem de dizer não. Não é só falar a palavra. É colocar um limite claro entre o que te honra e o que te diminui. Quebrar o ciclo de atrair quem não te valoriza depende disso, de você decidir que não vai mais aceitar o que não te faz bem, mesmo que isso signifique enfrentar o desconforto de deixar pessoas ou situações para trás. Porque sem essa coragem,
O valor que você reconheceu fica só na teoria, e o padrão continua girando. Dizer não é difícil justamente porque vai contra o que você pode ter aprendido a vida toda. Talvez você tenha crescido achando que precisa agradar para ser amado, que abandonar uma relação, mesmo uma ruim, é fracasso, ou que ficar sozinho é pior do que ficar mal acompanhado. Então, quando alguém te desvaloriza, você engole o desconforto, dá mais uma chance, espera que mude. Mas Jung nos mostra que o inconsciente não deixa passar. Enquanto você tolera o que não te respeita, ele segue trazendo mais do mesmo. A coragem de dizer não é o que corta esse fio. É você dizendo, eu mereço mais, e não vou ficar onde isso não existe. Esse ato não é sobre ser duro ou frio. É sobre se respeitar. Pode ser dizer não a um pedido que te sobrecarrega, a uma relação onde você só dá e não recebe, ou até a uma amizade que te puxa para baixo. Cada não é uma escolha por você, um jeito de mostrar ao seu inconsciente que o roteiro antigo não serve mais. E o mais interessante é que quando você começa a fazer isso, as coisas mudam rápido. Pessoas que contavam com sua disponibilidade infinita se afastam, e isso pode doer no começo. Mas logo você vê que era um peso que não precisava carregar. Jung chamava isso de um passo rumo à autenticidade. Você para de viver para os outros e começa a viver para si. A coragem de dizer não é o que quebra o ciclo, porque ela muda a energia que você coloca no mundo. Quem não te valoriza perde espaço na sua vida, e o inconsciente que antes te levava a repetir padrões começa a entender que o jogo virou. Dizer não é o que quebra o ciclo de aceitar quem te desvaloriza. Mas Carl Jung nos leva ainda mais longe com o conceito de individuação, o processo de se tornar inteiro, de reunir todas as partes de quem você é. Não é só sobre parar de tolerar o que te machuca. É sobre construir uma versão de você que não precisa mais correr atrás de aprovação ou se contentar com pouco. Quando você se torna inteiro, algo muda. Você para de atrair quem te diminui e começa a atrair o melhor. Relações que te respeitam, que te enxergam, que refletem o valor que você agora carrega. E esse é o coração da transformação que Jung defendia. Individuação não é virar perfeito ou apagar suas falhas. É aceitar tudo o que você é, o que gosta de si, o que não gosta, as feridas, os medos, e integrar isso num todo que não depende de ninguém para se sustentar. Antes você atraía quem não te valoriza porque uma parte de você estava fragmentada, buscando fora o que faltava dentro. Mas quando você diz não e começa a se priorizar, esse processo ganha força. Você deixa de ser alguém que se molda aos outros e passa a ser alguém que vive a partir da própria verdade. Jung dizia que isso é o caminho para a totalidade. E nessa totalidade, você não tem mais espaço para quem não te honra. Esse processo muda o que você emite. Pensa assim. Antes você podia estar mandando um sinal inconsciente de estou disponível para quem me der qualquer coisa, porque ainda carregava dúvidas sobre seu valor. Mas à medida que você se torna inteiro, esse sinal vira outro. Eu sei quem sou e só aceito quem caminha comigo de igual para igual. Não é mágica, é o reflexo de uma mudança interna. As pessoas que antes te desvalorizavam perdem o interesse, porque você não é mais o alvo fácil que eram acostumadas a encontrar. E no lugar delas, aparecem conexões que respeitam sua energia, que te veem como você agora se vê. A individuação é o que te leva a atrair o melhor, porque ela te alinha com quem você realmente é. Não é sobre forçar nada, mas sobre deixar ir o que não combina mais e abrir espaço para o que faz sentido. Jung acreditava que esse é o propósito mais profundo da vida. Não só sobreviver, mas se tornar quem você foi feito para ser. A individuação te leva a ser inteiro, a viver de um lugar onde você não precisa mais se moldar ou aceitar menos do que merece. E é exatamente aí que Carl Jung
nos aponta o destino desse caminho. Quando você se valoriza de verdade, o amor verdadeiro encontra você. Não é o amor que exige esforço constante, que te faz correr atrás ou duvidar de si mesmo. É um amor que flui, que te respeita, que chega sem você precisar forçar nada. Porque agora, quem você é já basta. Essa é a conclusão de tudo o que falamos. O ciclo de atrair quem não te valoriza só quebra quando você muda a relação consigo mesmo. Esse amor verdadeiro não aparece por mágica ou sorte. Ele vem como resultado de tudo o que você enfrentou até aqui. O mistério das relações desequilibradas, o peso do inconsciente, a sombra que você trouxe à luz, os padrões que reconheceu, a validação que parou de buscar fora, o amor próprio que construiu, a projeção que entendeu, os sinais que aprendeu a ver, o valor que reconheceu, o não que teve coragem de dizer e a totalidade que encontrou na individuação. Cada passo foi te tirando do lugar onde você aceitava migalhas e te trazendo para um ponto onde só entra na sua vida quem te vê como você se vê. Alguém digno de respeito, de cuidado, de presença. Jung nos ensina que o mundo reflete o que você carrega dentro. Quando você se valoriza, essa energia muda tudo ao seu redor. As pessoas que antes te desvalorizavam não encontram mais espaço, porque você não é mais aquele que tolera pouco. E no lugar delas, chegam conexões que combinam com quem você se tornou. Relações onde não há jogo de poder, onde o esforço é mútuo, onde você não precisa se diminuir para ser aceito. Não é sobre encontrar alguém perfeito, mas sobre atrair quem te encontra na mesma frequência. Alguém que valoriza você porque você já se valoriza. Então, o recado final é este. Você não atrai quem não te valoriza por acaso, mas por um ciclo que começa dentro de você. E da mesma forma, você pode atrair o amor verdadeiro, aquele que te eleva, quando decide que seu valor não é negociável. Jung dizia que a vida é sobre se tornar quem você realmente é. E quando você chega aí, o amor que te encontra é o reflexo dessa verdade. O primeiro passo é seu. Se escolher, se priorizar e deixar o resto fluir. Porque no fim, quando você se valoriza, o amor verdadeiro não precisa ser procurado. Ele simplesmente aparece.